Olá, gente, boa noite. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui nessa noite de muito aprendizado, de muita troca. Agradecer a Consulfarma pelo convite, obrigada, Matheus, pelo suporte. E queria dizer para vocês que a gente vai falar um pouquinho de sistema de infusão, falar para vocês de ativos essa noite, e eu vou deixar o chat aberto. Vou começar a compartilhar a minha tela com vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem fazer perguntas ali pelo chat mesmo, que aí a gente vou respondendo conforme as perguntas vão surgindo. Eu vi que tem algumas pessoas conhecidas aí na sala, alguns farmacêuticos, colegas aqui de Porto Alegre, um pessoal lá do Espírito Santo. Muito, muito obrigada pelo carinho de todos vocês. E aí, vamos falar de deposição de ativos a uma profundidade controlada. Quem é farma sabe que um grande desafio da indústria cosmética é depositar ativos a uma profundidade ideal na pele. E hoje nós temos no mercado dispositivos de alta performance que fazem esse trabalho para a gente, né? Que fazem com que o ativo seja depositado na profundidade ideal. E aí, como é que vai funcionar o nosso encontro? Eu vou falar um pouquinho do princípio dessa técnica de infusão transcutânea de deposição desses ativos na profundidade controlada, que não deixa de ser uma técnica de microagulhamento. Então, para quem é da área estética, então eu vou falar um pouquinho da fisiologia, de como essa técnica evoluiu e realmente mudou paradigmas, principalmente em relação ao sangramento. Para quem é da manipulação, é muito importante entender isso, porque alguns ativos podem potencializar os resultados e outros podem atrapalhar ou piorar realmente os resultados. E aí toda essa fisiologia está embasada na minha certificação internacional. Falo da técnica de infusão, tem alguns vídeos demonstrativos para quem é da área e quem quer atuar com a técnica, mas para quem é da manipulação é importante entender alguns detalhes para que quando vocês forem formular essas monodoses, essas mesclas, essas estejam na viscosidade ideal, com os ativos ideais. Demonstro alguns vídeos, a aplicação através de vídeos, e falo de ativos e mostro alguns resultados, alguns casos clínicos meus dessa técnica que realmente é uma evolução quando a gente fala em microagulhamento sem sangramento, sem dor, uma técnica de drug delivery realmente bem eficiente. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Angela Lodge, minha primeira graduação é biologia, depois na sequência eu fiz farmácia, deixei o meu mestrado e fui fazer farmácia, e quando estava na graduação de farmácia eu realmente me apaixonei pela cosmeto, e desde então eu trabalho com dermocosméticos, fiz minha pós-graduação em farmácia estética e vários cursos, dentre eles 2 certificações internacionais, uma com o Dr. Lance Satterfield, que eu digo que realmente foi um divisor de águas na minha carreira, e depois com o cirurgião plástico Dr. Matias Aust. A minha clínica fica aqui em Porto Alegre, né, ali na Carlos Gomes, mas eu atendo também na Serra Gaúcha, em Bento Gonçalves. Tive o prazer e a honra de escrever o primeiro artigo sobre o sistema de infusão transcutânea que eu apresentei no Congresso Internacional lá do Estética em Nordeste. Atualmente eu dou aula também na pós-graduação Avançar lá de Fortaleza. Eu digo que de vez em quando a gente dorme da meia-noite às 6 da manhã, mas não é sempre que dá tempo, porque a gente tem várias atribuições, mas realmente todas com muito prazer, a gente faz com muito prazer. O microagulhamento, falando em microagulhamento, foi uma técnica que evoluiu muito em dispositivos e na fisiologia. Só que uma coisa permanece igual, que é o princípio da técnica. Desde o início, a técnica veio com a proposta de que microagulhas perfurassem o extrato córneo, gerando uma lesão controlada, sem remover totalmente a epiderme, levando à indução percutânea de colágeno. Tá? Isso
me diz duas coisas muito importantes. Me diz o seguinte, que qualquer lesão na minha pele vai induzir a formação de colágeno, independente do tamanho da agulha que eu utilizar, independente da técnica que eu utilizar, qualquer microperfuração vai levar ao estímulo de colágeno. E outro ponto importante é que a gente entenda que, dependendo da lesão que eu causar, eu posso estimular um colágeno bom ou um colágeno ruim. E isso é importante tanto para quem trabalha com a técnica, mas também para quem vai formular, porque a gente pode potencializar a formação de um colágeno de boa qualidade, e eu já explico por quê. Quando a gente microagulha um paciente, a gente tem duas opções de lesões. Uma lesão com sangramento, que é o que se fazia antigamente, realmente a gente aprendeu a técnica gerando um sangramento ou um orvalho sangrento, ou a opção de microagulhar sem nenhum sangramento. Então, vou explicar para vocês como funciona o microagulhamento, e isso vale para qualquer técnica, seja ela roller, seja ela canetas, seja ela sistema de infusão. Quando eu microlesiono a pele do meu paciente e gero um sangramento, seja ele um sangramento excessivo ou um sangramento muito pequeno, leves petequias, quem vai entrar em ação são as plaquetas. Isso é uma resposta fisiológica natural. As plaquetas entram em ação e liberam várias interleucinas e vários fatores de crescimento. Dentre eles, dois são muito importantes nessa reação das plaquetas, nessa liberação de fatores de crescimento por plaquetas, que são o TGF-beta 1 e 2. TGF-beta 1 e 2 são citocinas, são proteínas comunicadoras. Elas vão fazer uma comunicação intercelular. Entre quem? Entre a plaqueta e o miofibroblasto. Elas mandam uma mensagem de ativação para que o miofibroblasto entre em ação. Miofibroblasto é uma célula jovem que produz colágeno também, um colágeno de reparo e um colágeno cicatricial. Então, esse colágeno estimulado quando há sangramento, ativado pelas plaquetas através do TGF-beta 1 e 2, é um colágeno cicatricial. A gente sempre faz a relação desse colágeno cicatricial com o colágeno produzido por um paciente queimado. Você já viu a pele de um paciente que foi queimado? É um colágeno extremamente rígido, um colágeno sem elasticidade, sem flexibilidade, que muitas vezes deixa o paciente com movimentos limitados. E esse é o mesmo colágeno produzido quando a gente sangra um paciente durante o microagulhamento. Tá? Então, para o formulador é muito importante entender que se numa formulação ele acrescentar TGF-beta 1 e 2, ele vai estar ativando os miofibroblastos a produzirem esse colágeno do tipo cicatricial. Então, não é interessante a gente fazer isso numa formulação. Eu vou dizer agora o que é interessante quando a gente fala em estímulo de colágeno através do microagulhamento. É realizar uma lesão sem sangramento. Quando eu falo em microagulhar sem sangramento, obviamente eu vou estar microagulhando a nível epidérmico, que é a nossa camada mais superficial da pele, é a nossa camada avascularizada. Porque se eu tenho algum sangramento, obviamente eu já estou lá na derme. Então, se eu microagulho a nível epidérmico, a nível superficial, eu estou ativando a célula mais abundante que a gente tem na nossa epiderme, que é o queratinócito. Guardem o nome dessa célula porque ela é muito inteligente e ela é considerada hoje o cérebro da nossa pele. O queratinócito vai fazer o quê? Vai fazer a mesma coisa que a plaqueta. Quando eu ativo o queratinócito, ele também libera várias interleucinas e vários fatores de crescimento. Dentre eles, um muito interessante, que é o TGF-beta 3. TGF-beta 3 vai também mandar uma resposta de ativação, porque é uma proteína, uma citocina comunicadora, só que do queratinócito para o fibroblasto.
Então, o queratinócito libera TGF-beta3 e, consequentemente, ativa o fibroblasto a produzir um colágeno de boa qualidade, um colágeno normal, que é aquele que a gente diz que perdura por até 2 anos. Então, hoje a gente já sabe que se eu tiver uma lesão apenas epidérmica, ativando o queratinócito, eu vou sim produzir colágeno e um colágeno de boa qualidade. Então, hoje, quando eu falo em microagulhamento, eu entendo que não é necessário mais ter orvalho sangrento, porque até então se achava que quanto maior a agulha, melhor era o meu resultado. E se tinha isso em mente, então se eu usar uma agulha de 0,5 eu não vou ter resultado. Eu preciso utilizar agulhas de 1, 1,5, e isso não é verdade. Esse estudo do Dr. Lance Setterfield comprovou que o menos é mais. E isso é uma tendência da estética como um todo, né? Menores lesões para gerar resultados seguros com baixíssimas intercorrências. E aí, então, fica a dica para quem é da manipulação que se a incluir nas formulações de microagulhamento e pós-procedimento TGF-beta3, eu vou ter uma potencialização do estímulo do fibroblasto. Depois vocês vão ver que o TGF-beta3 também tem um artigo falando do poder anti-inflamatório dele, associado a respostas muito benéficas em pacientes que têm melasma, inclusive, tá? Por quê? Porque por ele ter essa ação anti-inflamatória, ele consegue diminuir a resposta inflamatória da pele e com isso o melanócito fica menos reativo. Então, hoje a gente já sabe que se quiser produzir um colágeno de boa qualidade, eu tenho que gerar uma lesão a nível de queratinócito para a liberação de TGF-beta3. Essa é uma gangorra que o Dr. Lance criou para explicar mais ou menos o que acontece quando há um sangramento, gerando um processo inflamatório, quais as interleucinas liberadas, no caso, interleucina 1, 5 e 6, um marcador muito interessante, que é o marcador HSP47, que é um marcador de ablação, que aparece também, por exemplo, no CO2 fracionado, num peeling de fenol um pouco mais profundo, e esse marcador de ablação também aparece no microagulhamento. E isso significa, por exemplo, que em fototipos mais altos, se eu gerar processo inflamatório, ele passa a ser um procedimento ablativo, um procedimento que vai gerar inflamação e o meu risco de hiperpigmentação pós-inflamatória também aumenta. E aí a liberação de TGF-beta1 e 2 e a liberação de metaloproteinases. Acho que todo mundo aí conhece as elastases e as colagenases, que são péssimas quando a gente fala no envelhecimento, né? A gente quer realmente controlar essas enzimas que degradam colágeno e elastina, e a gente observa que microagulhando com sangramento, além de eu estimular um colágeno ruim, eu estou ativando metaloproteinases para degradar mais colágeno. Então, a gente acaba se atirando nos pés quando microagulha com sangramento. E em contrapartida, se eu tenho um microagulhamento apenas a nível epidérmico, eu tenho liberação de interleucinas anti-inflamatórias e o TGF-beta3, que é aquele fator de crescimento muito interessante para associar durante e pós-procedimento. E aí, eu digo para vocês, disse para vocês, na verdade, que o queratinócito é o cérebro da nossa pele. Por quê? Porque ele diz a todas as outras células o que deve ser feito. Ele se comunica com o fibroblasto. Além disso, ele faz uma coisa muito interessante, porque antigamente a gente ouvia relatos dos pacientes que pós-procedimento a pele ficava extremamente ressecada. O queratinócito reconhece isso, porque cada microcanal que eu gero, eu tenho uma perda de água transdérmica muito grande, porque eu abri um canal aí. O que o queratinócito faz? Ele aumenta a produção de glicosaminoglicanas, ácido hialurônico, heparansulfato, condroitinsulfato, para manter e reter água nesse tecido. E num segundo momento, então, os fibroblastos começam a produzir colágeno após esse tecido ser reparado
e regenerado. O TGF-beta3 faz também, acelera a reptilização mais rápida e reduz cascata inflamatória. Aquilo que eu falei que facilita e beneficia pacientes com melasma. E o fato de eu ter a reptilização mais rápida me garante um procedimento muito mais seguro, inclusive em pacientes, por exemplo, diabéticos, onde o processo cicatricial é muito mais lento. E eu tenho um fechamento dos canais muito mais rápido, né, garantindo maior segurança pós-procedimento. E o queratinócito também, ele é o cara quando a gente fala, né, em vários processos aí da pele, porque ele estimula antimetaloproteinases, então ele controla a produção dessas colastases e dessas colagenases e elastases. Então hoje o meu novo objetivo, quando eu falo em microagulhamento, é atingir a junção dermo-epidérmica e não mais a derme como se falava antigamente. Para quê? Para que eu tenha a formação de um colágeno de melhor qualidade. Ângela, e como é que eu sei que eu estou na camada correta? Eu sempre digo assim, microagulhem olhando a pele do paciente de vocês. É a pele do paciente que vai dizer se o tamanho de agulha está correto. Se eu tiver numa hiperemia leve, eu estou correta. Agora, se eu tiver sangramento, começou a surgir petequias, eu preciso diminuir o tamanho de agulha, porque eu realmente já ultrapassei a epiderme e já estou lá na derme. Então, é a pele do paciente que vai me dizer o tamanho de agulha. E, obviamente, que cada região da face, por exemplo, tem uma espessura diferente. Então, se eu trabalhar a testa, geralmente eu vou utilizar agulhas menores. Se eu tiver uma região de cicatriz de acne fibrosada, eu vou precisar de agulhas maiores para atingir a hiperemia. Isso é muito interessante, porque todo mundo acha que se utilizar agulha de 1,5, por exemplo, vai sangrar. E não necessariamente. Depende muito da espessura da pele e da região que eu estou trabalhando. Então, não existe padrão de tamanho de agulha, como se falava antigamente, do tipo, rejuvenescimento tem que ser agulha de 1,5 ou 2. Isso não existe mais. Quem vai determinar o tamanho da agulha é a pele do paciente. Isso é individualizar tratamento. E esse é um estudo do Dr. Lance muito interessante. Ele realizou 4 sessões de microagulhamento com agulha de 0,2, uma agulha super curta, e ele observou com 4 sessões um aporte de colágeno do tipo 3 em 117%, 26% do tipo 1 e 110% em colágeno do tipo 7. E inibição de metaloproteinase do tipo 1 e 9 em 31% e 45%. Realmente é um resultado muito incrível para uma agulha tão curta. E esse é um artigo bem interessante, um artigo meio antigo, mas ele me mostra o seguinte, uma biópsia antes, foram feitas 4 sessões de microagulhamento e uma biópsia 6 meses após essas sessões. E a gente vê corado de roxo, no segundo slide, um novo colágeno formado. E a gente vê que esse colágeno é formado a nível superficial, que é isso que o microagulhamento faz, estimular um colágeno tissular, para tratar flacidez tissular. E aí, falando em sistema de infusão, que é essa técnica de microagulhamento tão inovadora, né? Que inclusive o Dr. Lucas Portillo adora, porque ela gera menos lesão e deposita o ativo na camada pré-determinada, a gente diz que ele é um sistema específico para drug delivery. Quando eu quero infundir ativos instantaneamente, um maior volume de ativos, numa profundidade pré-determinada, é o sistema de infusão que eu vou utilizar, tá? Hoje, quem importa para o Brasil o sistema de infusão é a Smart GR. Eu não conheço outra marca que trabalhe com esse sistema. Nos Estados Unidos, ela se chama AquaGold. Então, se vocês quiserem olhar alguns resultados, a gente tem, por exemplo, vídeos da Kim Kardashian fazendo esse procedimento, e a gente também tem algumas empresas que fabricam ele lá na Europa, e ele se chama Hydra Needle lá. Então, no Brasil, ele se chama Smart Infusion. Esse equipamento é um equipamento mecânico, ele não tem nenhum dispositivo elétrico associado a ele, ele possui 20 agulhas, elas são de titânio revestidas de ouro,
essas agulhas são ultra finas. Para vocês terem uma noção, quando eu falo em microagulhamento com um roller, a gente tem um calibre de agulha de 0,23 milímetros. No Infusion, o calibre dessa agulha é de 0,13. Então, eu tenho uma lesão muito menor, e o fato dessas agulhas serem de ouro faz com que eu tenha um baixíssimo risco de causar alergias e reações de hipersensibilidade ao material do dispositivo, né? Então, quanto menor a lesão, menor o edema, menor o risco de hipersensibilidade, menor eritema e menor dor para esse paciente. Ele possui 3 tamanhos de agulha, 0,5, 1 e 1,5. E o que esses tamanhos de agulha me dizem? Me dizem a profundidade em que esse ativo vai ser depositado. Um detalhe muito importante para quem é formulador: as agulhas possuem canais, tá? Esses canais se enchem de ativo e quando o dispositivo encosta na pele, ele vai depositar, ele vai fazer um movimento de stamp, como se fosse um carimbo, vocês vão ver na sequência, e aí vai depositar esse ativo na profundidade de acordo com o tamanho de agulha. Eu vi que tem uma pergunta da farmácia Lucas aí, qual o valor do equipamento? Eu acredito que ele está em torno de R$80, tá? Depois, no final, o pessoal da Smart disponibilizou um cupom de desconto para quem quiser, obviamente, mas aí eu falo no finalzinho do curso. Então, essa viscosidade que o ativo é formulado é muito importante. Por quê? Porque se eu tiver um ativo muito viscoso, muito denso, ele não vai passar pelos canais das agulhas. Em contrapartida, se eu tiver algo muito fluido, como se fosse uma água, ele vai passar direto e eu vou perder ativo. Então, a viscosidade que a gente manipula ou que a gente compra as mesclas para serem utilizadas com o sistema de infusão é importante tanto quanto a aplicação da técnica. Dentro do corpo do Infusion, a gente consegue colocar 5 ml. Então, para quem é formulador, as monodoses para o sistema de infusão devem ser manipuladas em 5 ml. O ideal é que essas monodoses sejam de uso único, com ativos específicos para microagulhamento e, como eu falei, numa viscosidade ideal. Para quem é manipulador, a gente pode utilizar ali, para dar uma certa viscosidade, a hidroximetilcelulose, né? Para dar um pouquinho de viscosidade, ou um Lessigel ali, enfim, a 1%, para dar um pouco, tirar o aspecto água dessa formulação. E o ideal é que eles estejam estéreis. A gente sabe que na manipulação os ativos estão estéreis, né? Ativo que vem em pó geralmente está estéril, e que a água que foi passada por osmose reversa, o que a gente pede é que se tenha um cuidado na hora de manipular para não deixar esse ativo exposto em ambiente, se possível manipular em capela, quem tiver a capela, né? Para que não tenha risco de contaminação. Ou pode colocar algum conservante leve, vocês vão ver, depois tem alguns conservantes que são contraindicados, os outros podem ser utilizados, conservantes que são utilizados para ativos injetáveis. E aí tem um videozinho para mostrar para vocês a aplicação do Infusion. Ele é em movimentos de stamp, vocês observam que a pele do paciente fica úmida. Então, esse é um sinal de que o ativo realmente está passando. Esse ativo não escorre, tá? Sim, Clarissa, pode usar o LexGuard, é bem interessante. Pode fazer em flaconete, acho bem legal. Fazer em monodose é o ideal, até porque o profissional abre o flaconete, né, e pinga dentro do Infusion e aplica e depois descarta. Acho bem interessante. E aí essa aplicação, quando o Infusion encosta na pele, ele tem uma guia no meio. Essa guia faz com que as agulhas se projetem e depositem o ativo. Querem saber se estão manipulando na viscosidade ideal? É interessante testar, pode testar no equipamento, ó, ele umidifica a pele do paciente, então é sinal que não é viscoso demais, mas também não escorre como uma água. Então, isso está correto.
E aí, para quem é profissional, é importante que a higienização, sim, Joamar, a aplicação sempre em 90 graus, tá? Sempre com movimento a 90 graus. Então, se eu for trabalhar a lateral, eu peço para o meu paciente virar de lado para eu conseguir aplicar. Para fazer a higienização da pele, quando a gente fala em microagulhamento, é importante que eu utilize um sabonete ou um foam sem ácido. Não é legal a gente trabalhar com algo que seja lesivo ou que gere inflamação ou com lesão ou que tenha ação queratolítica pré-procedimento. Então, a gente pode utilizar ativos fitodetergentes, tipo a Mamelis, que são bem interessantes para remover o sebo. O objetivo ali é sempre remover o sebo, mas não deixar a pele do paciente sensibilizada. Por quê? Porque se eu microagulho buscando a hiperemia, o fato de eu utilizar algo antes que deixa o paciente hiperêmico atrapalha. A asepsia pode ser feita com álcool 70 ou com clorexidina. Eu, particularmente, prefiro a clorexidina porque o álcool deixa a pele avermelhada. Pode ser utilizada anestesia tópica, obviamente, sem vasoconstritor, porque eu preciso ver a hiperemia e se a gente bota vaso, a pele fica realmente esbranquiçada, a gente perde esse parâmetro. A anestesia tópica pode ser basicamente uma lidocaína 4%, não precisa mais do que isso. Agulhas de 0,5 nem anestesia tópica precisa, tá? É super tranquilo. Faço a remoção do anestésico novamente com um antisséptico e aí eu preciso ativar o sistema. O que é isso? Depois que eu fechei o Infusion, eu preciso fazer um movimento com ele, que é como se eu baixasse a temperatura do termômetro. Para quê? Para que os canais das agulhas se encham de ativo e saia o ar que eu tenho no sistema. E aí eu realizo a aplicação. A Cristiane está falando de ácidos, eu já vou falar disso, tá? Cristiane, tudo que eu vou falar de ativos está embasado realmente no livro do Dr. Lance e da pesquisa dele, porque ele trabalha com microagulhamento desde que surgiu o primeiro roller lá, ele e o Dr. Desmond Fernandes, que criaram o roller. Então, eu falo na sequência de alguns ácidos. Quais as vantagens da técnica, de se utilizar essa técnica? Eu consigo infundir macromoléculas e biológicos. Por quê? Porque é a própria agulha que vai depositar esse ativo na profundidade pré-determinada. Eu vi que a Vitória pediu o nome do livro. É Guia Conciso de Microagulhamento, do Dr. Lance Setterfield. Tem a referência nos slides anteriores para vocês. Quem comercializa, se entrar no site da Smart GR, vocês conseguem o livro, tá? Eu consigo também infundir ativos hidrofílicos que são difíceis de permeação. Um exemplo disso é o ácido tranexâmico, que com o Infusion não tem barreira de permeação. Eu tenho uma menor lesão, uma recuperação super rápida, sem dor, sem edema, sem eritema persistente e deposito esse ativo a uma profundidade pré-determinada. Quais as indicações, então, quando que eu utilizo o Infusion? Sempre que eu quiser trabalhar drug delivery, eu posso utilizar o sistema de infusão. Seja para face, capilar, pescoço, colo, mãos. Ele é muito interessante para tratamento de mãos, onde a gente tem uma sensibilidade um pouco maior e os resultados são bem interessantes. Posso trabalhar ativos de rejuvenescimento, clareamento. Para mim, é o dispositivo de primeira escolha quando eu falo em tratamento de melasma, porque quanto menor a lesão, menor o meu risco de efeito rebote. Tem alguns médicos trabalhando com medicamentos dentro do sistema de infusão. Então, para aquele paciente com psoríase, por exemplo, em vez de fazer injetável, ele utiliza o Infusion com menor dor. A técnica de mesobotox também pode ser feita com o sistema de infusão e a técnica de Skin Buster, que é a associação de ácido hialurônico, vitaminas e minerais, tá? Então, o Skin Buster, que antes era exclusivo da aplicação em pápulas ou em cânula, a gente pode utilizar o Infusion para aplicar. Eu vi que estão perguntando se substitui o microagulhamento com a Dermapen.
Depende do teu objetivo, tá, Joamar? Tem estudos muito interessantes, por exemplo, de tratamento de melasma, uma hemiface com a caneta e uma hemiface com o Infusion. O lado que clareou mais foi com o sistema de infusão. Teve uma estudante de farmácia que pediu minha orientação e a gente trabalhou juntas no TCC dela de tratamento capilar. Ela tratou pacientes com a caneta e pacientes com o Infusion. E os que tiveram melhores resultados foram os do sistema de infusão. Quando o meu objetivo é colocar mais ativo para dentro, sem lesão, o Infusion é mais interessante. Agora, quando eu penso em estímulo de colágeno, quanto mais perfurações eu fizer, maior vai ser o meu estímulo. Então, se eu falo em rejuvenescimento, eu posso trabalhar com a Dermapen, porque ela gera mais perfurações do que o sistema de infusão. Mas eu, Ângela, trabalho com os dois sistemas, gosto muito de dar estímulos diferentes no mesmo paciente. O paciente gosta de alternar isso. É legal a gente ter várias opções. E o que a gente pode utilizar com o microagulhamento, com o sistema de infusão? Extratos hidrossolúveis, soluções aquosas, ativos de mesoterapia, vitamina C e seus derivados, apesar de eu gostar mais dos derivados, dos ésteres de vitamina C, porque eles são menos oxidativos, causam menos problemas de granulomatoma na face. Podemos usar peptídeos, fatores de crescimento, apesar deles serem nano-encapsulados e não precisarem de via de permeação, a gente pode utilizar e potencializa bastante os resultados. Posso usar biológicos como a toxina botulínica e o Skin Buster. Para quem não conhece esse uso da toxina botulínica, o Botox ele pode ser aplicado tradicionalmente na via intramuscular, que é aquela que paralisa o músculo, que todo mundo já ouviu falar, principalmente para terço superior, né, de face. E a aplicação intradérmica da toxina botulínica tem indicações bem específicas. Primeiro, a retração de poros. Segundo, controle de oleosidade, porque inibe receptor de acetilcolina que fica ao redor da glândula sebácea e faz uma hiperatividade da glândula. Diminuição de eritema facial em pacientes com rosácea eritematosa, aquele paciente que está sempre vermelho. E diminuição de rítides, aquelas linhas craqueladinhas que muitos pacientes têm embaixo dos olhos, né? Então, a aplicação intradérmica da toxina botulínica é muito interessante para essas indicações. E o que a gente não deve utilizar como microagulhamento? Gente, pensem assim, tudo que eu preciso remover, eu não devo aplicar com microagulhamento, porque eu não tenho a opção de remover esse ativo. Ele vai permear e aí a gente não tem como retirar. Por exemplo, ácido retinóico eu aplico, mas eu preciso remover ele depois de 4 ou 6 horas, certo? Ele já permeou com o ácido retinóico em si, ele não precisa de via de permeação, certo? Ele permeia às vezes até longe da onde eu aplico. Então ele não é indicado utilizar no momento do microagulhamento. Ácido glicólico é outro. O que o Dr. Lance fala? Que o risco de hiperpigmentação pós-inflamatória aumenta exponencialmente. Então, não é interessante. Perguntou se o mesobotox é liberado para esteticistas. Não. Quem pode fazer mesobotox? Só quem tem a habilitação para comprar botox, né? Que hoje no Brasil são liberados os médicos, os dentistas, os farmas e os biomédicos. Não sei como é que está a questão dos enfermeiros agora, mas são essas as classes profissionais que podem fazer mesobotox. Mas a gente já tem algumas alternativas para esteticistas, formulações que têm ação semelhante à do mesobotox, tá, Joamar? Ativos que eu também não devo utilizar com o sistema de infusão. Aqueles ativos que são camada dependente, como ácido deoxicólico e lipossoma de girassol. Extratos alcoólicos também não são interessantes. E quando eu penso em extratos alcoólicos? Quando eu falo em tratamento capilar, muita gente manipula, por exemplo, o minoxidil em solução hidroalcoólica.
essa solução não é interessante associar com o microagulhamento. Eu preciso solubilizar em algo aquoso. Substâncias que causam ardência, corantes e essências. Então, realmente, essências não são interessantes, porque é o alergênico número 1, né? Aí é um caso que a gente não deve utilizar. E eu trago esse artigo para mostrar para vocês o quanto é sério a escolha dos ativos para microagulhamento, que foi publicado numa revista científica bem conhecida, de 3 pacientes que tiveram essa reação de granulomatoma sistêmico. É uma reação de hipersensibilidade sistêmica, após 6 meses a sessão de microagulhamento. Então, essas pacientes utilizaram corticoide tópico, oral, injetável, e mesmo assim não melhorou essa reação de hipersensibilidade. Por quê? Porque foi utilizada uma vitamina C de uso tópico, né, adquirida em farmácia, em drogaria, uma fórmula em sérum que foi aplicada durante o microagulhamento. Só que a gente sabe que o que é de uso tópico para uso corriqueiro muitas vezes tem fragrâncias, tem conservantes específicos, né, para manter aquele produto estável por até 2 anos. Então, a quantidade de conservantes ali dentro é muito grande. Além disso, essas essências que são utilizadas para dar aquele cheirinho bom no creme de uso tópico são péssimas para serem associadas ao microagulhamento. Então, a minha dica é: fuja de produtos de uso tópico de venda em farmácia para associar com microagulhamento. E aí, a gente começa a falar de formulações de ativos, porque não existe estética sem formulações. Eu não vejo hoje o trabalho do farmacêutico esteta, do biomédico esteta, do dermatologista, do cirurgião plástico, que trabalha também com estética, não apenas com cirurgias, do próprio dentista. Para quem trabalha com estética, não existe estética sem bons ativos. E muitos profissionais, diferente do farma, que já tiveram uma vivência com cosmetologia, alguns, né? As outras classes profissionais não têm isso na graduação. E muito pouco, me arrisco a dizer, muito pouco na pós-graduação. E muitas vezes o que é apresentado na pós-graduação são formulações padrões, antigas, desatualizadas. Então, essa é uma grande oportunidade para quem é manipulador de se aproximar, né, desses profissionais e ter esses profissionais. Eu sempre brinco, tenha um farmacêutico para chamar de seu, né? Um farmacêutico manipulador para ter aqui do lado direito, porque realmente a gente precisa desse profissional para indicar um bom home care, para nos auxiliar quanto a novidades, né? Porque muitas vezes eu, como farmacêutica esteta, não recebo as novidades da indústria, vai tudo para manipulação. Então é importante que a gente tenha esse profissional do nosso lado para nos auxiliar nas formulações, tanto para capilar quanto para facial. A gente tem excelentes e melhores resultados quando a gente associa a técnica de microagulhamento ao bom home care. E digo mais, home care não só tópico, mas um home care oral também, porque hoje os nutracêuticos são essenciais para que a gente desenvolva uma resposta satisfatória. Tem uma pergunta: como vamos saber se o profissional está prescrevendo a fórmula para microagulhamento? Eles são orientados a colocar na prescrição para podermos diferenciar de um produto de uso diário. É muito interessante. De modo geral, Ednilza, quando a gente prescreve para uso em cabine, eu coloco na minha prescrição para uso em cabine, tá? E eu falo com o farmacêutico que vai fazer para mim. Olha, eu quero que manipule em 10 ml para uso em microagulhamento. Isso é bem importante, e é importante para o profissional esteta também ter essa liberdade de escrever na prescrição e esse conhecimento de colocar na prescrição que vai ser utilizado com o microagulhamento, né? Então, quem manipula para mim, eu coloco lá para uso em clínica
com microagulhamento. É importante. Se tu pegar algo em 10 ml, 5 ml, acho interessante para quem é da manipulação questionar o profissional que prescreveu. Se tiver no nome do paciente, realmente só tirar a dúvida, saber se é para uso durante o procedimento ou pós-procedimento, tá? E aí vamos começar a falar de ativos. Tem vários aqui, alguns eu já utilizo na minha prática clínica, vocês vão ver depois alguns resultados. Na verdade, a maioria deles eu já utilizei, alguns fazem parte da minha rotina diária. E todos esses vocês podem associar na mescla para microagulhamento. O primeiro é um ativo relativamente antigo, não é nenhuma novidade para quem é da manipulação, que é o exilresorcinol, né? Tem o Entolyte ou o Synovia, adoro esse ativo porque ele age em triplo mecanismo da melanogênese, ele inibe tirosinase, ele dificulta a transferência do pigmento do melanossoma para o queratinócito. Além disso, ele promove a eliminação daqueles resíduos, né, de melanina depositados nos queratinócitos. Concentração usual de 0,5 a 3%. Eu digo assim, se você utilizar ele associado a outros ativos, utilize a concentração menor. Se for no microagulhamento, também utilize a concentração menor. Eu não tenho perda nenhuma de ativo, ele vai ser depositado na camada mais profunda da pele. Agora, se eu estou utilizando ele isolado e no home care, aí eu posso pensar numa concentração mais alta. Então, esse é o primeiro ativo quando eu falo em clareamento, em poder despigmentante, ele é um ativo muito, muito interessante. E aí tem um artigo que foi publicado no InCosmetic, que faz um comparativo da ação do exilresorcinol, do Entolyte, no caso, ao ácido cógico e à hidroquinona. Esse artigo diz o seguinte, que o exilresorcinol é 4 vezes mais potente que a hidroquinona, sem ter a ação citotóxica que esse ativo causa, né? Quem não conhece, acho que todo mundo já ouviu falar de hidroquinona, é um ativo extremamente citotóxico que mata o melanócito e que causa lesões acrômicas. Então, eu tenho hoje pacientes que usaram hidroquinona por muito tempo e que têm lesões acrômicas na face. E isso é dificílimo de retornar, né, de pigmentar novamente. Na verdade, é quase impossível. Já utilizei em alguns pacientes aquele pigmerize, né, manipulado em fitalite, mas eu não tive bons resultados. Assim, realmente a gente não conseguiu ativar o melanócito novamente. Então, hidroquinona hoje, na minha prática clínica, é um ativo que eu não utilizo. Ácido tranexâmico, acho que muita gente conhece, é um ácido do bem, não é um ácido pH dependente, é um ácido que inibe a conversão de plasminogênio em plasmina, tem ação anti-inflamatória, diminui a expressão de VEGF, então para aqueles pacientes que têm vermelhidão facial, que têm manchas, que geralmente têm processos inflamatórios ativos, aqueles pacientes mais inflamados, o ácido tranexâmico é muito, muito interessante, e aí a concentração usual entre 0,4% e 3%. E aí um resultado de um estudo de 12 semanas com tratamento tópico e injetável do tranexâmico. Então a gente vê a melhora da vermelhidão facial por inibir VEGF, que é um fator vascular, e também melhora do melasma. Pacientes com rosácea, pacientes com hiperpigmentações pós-inflamatórias e com melasma, o ácido tranexâmico é super bem-vindo. Se eu for manipular ele para uso tópico, é interessante colocar junto um transcutol 3% para facilitar a permeação desse ativo. Se eu estou trabalhando com microagulhamento, eu não preciso. Um peptídeo, um oligopeptídeo derivado de fator de crescimento é o TGP2 peptídeo. Ele tem um mecanismo inovador com ação despigmentante e, além disso, ele retarda o crescimento de pelos.
Então, para aqueles pacientes, por exemplo, aquelas pacientes mulheres que fazem laser e que têm manchas, né? É interessante associar o TGP2 peptídeo quando a gente fala em tratamento home care maior concentração, quando eu falo em microagulhamento a menor. E ele tem ação anti-inflamatória. Gosto de colocar, inclusive, o TGP2 peptídeo nas formulações pós-procedimento, porque depois do microagulhamento, num pós-imediato, eu deixo o meu paciente por 7 dias com ativos que façam reposição de manto, que formem filme para evitar a perda de água transdérmica, ativos hidratantes e ativos anti-inflamatórios. Então, se eu estou tratando melasma, um pós-procedimento interessante pode ter TGP2 peptídeo, tá? Esse é um estudo, então, do controle, um estudo sobre síntese de melanina, né? Quanto foi sintetizado de melanina comparando TGP2 peptídeo, arbutin e vitamina C, todos em concentrações ideais. E a gente observa que a menor síntese de melanina foi feita, o TGP2 peptídeo conseguiu, na verdade, inibir a síntese de melanina muito mais que o arbutin e que a vitamina C. É um resultado bem interessante. Esse é um ativo novo no Pigmerin, acho que vocês já devem ter ouvido falar. É um fator de crescimento de terceira geração, né? Que é um fator de crescimento de segunda associado a um ativo conhecido, com ação antioxidante e despigmentante. Ele é indicado para tratamentos, quando eu falo de tratamentos de pigmentos melânicos e pigmentos também de hemosiderina. Então, para quem tem hemosiderina depositada naquela olheira vascular, por exemplo, no Pigmerin vai muito, muito bem. E posso utilizar ele durante o microagulhamento e pós-microagulhamento também. Eu sempre faço uma formulação, por exemplo, se eu vou microagulhar o meu paciente, eu coloco no Pigmerin, tranexâmico, por exemplo, esses ativos ele vai utilizar no home care também. Se eu trabalhei com TGF-beta3, exilresorcinol, o home care dele, que ele inicia 7 dias após o microagulhamento, vai ter os mesmos ativos que eu utilizei durante a sessão. A niacinamida PC, que é muito interessante, ela é um ativo não fotossensibilizante, utilizado para peles sensíveis, ajuda no fortalecimento de barreira, de hidratação, tem efeito clareador, né? É muito, muito legal esse ativo, sempre utilizando a PC para diminuir o risco, né, de vermelhidão causada pela versão ácida da niacinamida. Concentrações entre 1 e 5%. A Cristiane está me perguntando se eu preparo a pele do paciente para microagulhar. Cristiane, se o paciente tiver uma pele extremamente desvitalizada e ressecada, eu posso utilizar o microagulhamento para preparo, utilizando ativos hidratantes, vitaminas, minerais. Então, eu posso preparar a pele do meu paciente com o microagulhamento. Quando eu falo na caneta de microagulhamento, por exemplo, a gente tem um cartucho que é um cartucho nano. Ele tem nanoagulhas, elas não perfuram, elas só facilitam a permeação do ativo. E elas não lesionam a pele. Então, posso utilizar um ativo hidratante e revitalizante nessa pele, por exemplo, ácido hialurônico, posso colocar fatores de crescimento, vitaminas, e microagulhar com cartucho nano já para preparar a pele do paciente, deixa ele com um ativo como Cicaplast para regenerar por 7 dias, e aí depois eu trabalho a questão, seja rejuvenescimento, seja cicatriz de acne, tá? Só se a pele estiver muito, muito ruim é que eu faço isso. De modo geral, os meus pacientes vêm numa crescente, né? Então, o microagulhamento nunca é ele até pode chegar, se ele tiver uma pele ok, eu já microagulho, mas se não, a gente faz uma avaliação, eu já deixo uma formulação para ele utilizar, e aí quando ele volta para microagulhar, ele já está utilizando uma formulação home care, nutracêuticos orais, ele já vem preparado para receber
o tratamento, salvo o capilar, que o capilar a gente já pode começar desde que ele não tenha nenhum processo inflamatório no couro cabeludo. A vitamina C e seus derivados podem ser utilizados como antioxidantes, clareadores, ativam fibroblasto. Então, vitamina C é muito interessante. Eu prefiro a versão éster da vitamina C do que o ácido ascórbico em si. E aí as concentrações usuais variam muito de qual ativo eu estou utilizando. Se é o éster, geralmente fica aí entre 2% e 5%. Se é o ácido, eu tenho que aumentar um pouquinho. O ácido hialurônico é um tema um pouquinho polêmico, por quê? Porque tem um estudo do Dr. Lance que diz o seguinte, que o ácido hialurônico de baixo peso molecular, o ácido hialurônico fragmentado, que é também o de baixíssimo peso molecular, ele ativa células tumorais. Isso durante o microagulhamento. Então, durante o microagulhamento, o procedimento de microagulhamento, o ácido hialurônico que eu devo utilizar é o de alto peso molecular. Inclusive, ele pode ser um espessante da formulação para o sistema de infusão, tá? Pós-procedimento, posso utilizar HiMagic 4D, Oligo HA e Axel? Posso, sem problema nenhum. Após 7 dias, pele íntegra, cicatrizada, a gente pode utilizar os ácidos hialurônicos de baixo e baixíssimo peso. Mas durante o procedimento tem esse estudo que nos deixa com um pé atrás realmente pela ativação tumoral dessa substância que foi manipulada para aumentar a permeação. O ácido hialurônico, a gente sabe que quando aplicado a nível superficial, ele hidrata, né? Ele tem poder de reter água, mas quando ele entra nas camadas mais profundas, ele também ativa fibroblasto. Então, é também um ativo de rejuvenescimento. E tem um estudo bem interessante que fala que ele é antioxidante por ter efeito sequestrante de radicais livres. Então, ácido hialurônico é muito interessante durante e depois do procedimento. Matrixil é um ativo bem antigo, mas eu gosto muito dele pelo poder de recrutar fibroblasto. Então, se eu estou tratando rejuvenescimento, o Matrixil é um ativo ali que eu escolho também pela questão de produção de queratinócitos. Lembram que o queratinócito é o cérebro da nossa pele? O Matrixil recruta queratinócito além de fibroblasto. Então, é bem interessante. E aí, um estudo do Matrixil, para quem é da manipulação já viu isso, mas é muito interessante esse resultado quando a gente fala na aparência das rugas e na melhoria do tônus. Isso de uso tópico. Quando eu falo em microagulhamento, eu potencializo bastante isso. Mais 2 minutinhos, gente, aí a gente faz um intervalinho de 15 minutinhos e voltamos, tá? O DMAI hoje a gente já tem ele nano encapsulado, é bem interessante associar ele ao microagulhamento, porque ele tem aquele efeito tensor, ele consegue aumentar os níveis de acetilcolina, que é aquele neurotransmissor que tem efeito tensor. Ele aumenta a contração cutânea. Adoro trabalhar com DMAI quando eu falo em tratamento de região periorbicular, porque tem efeito tensor de retração desse tecido. E se o paciente tem muita flacidez, o resultado é bem interessante. Vocês vão ver depois um resultado meu da associação de DMAI, ácido hialurônico, TGF-beta3 e Matrixil. Obviamente, o nanofactor TGF-beta3, que é aquele que eu falei lá no início, que esse tem que ter durante e pós-procedimento. Utilizo ele em pacientes para cicatriz de acne, rejuvenescimento e em pacientes com melasma também, pelo seu efeito anti-inflamatório. O Regestril é um ativo muito interessante quando eu falo em tratamento de estrias, eu gosto bastante também. E ele pode ser utilizado tópico quando a gente fala em estrias naquela fase inicial, onde a gente tem processo inflamatório, que é nas estrias vermelhas, né? De modo geral, estrias vermelhas, por ainda terem processo inflamatório, eu não microagulho, porque eu posso aumentar esse processo inflamatório. Mas depois que essas estrias já estão brancas, a gente consegue melhorar a profundidade e largura
dessas estrias. E aí eu deixo para depois, então, os ativos de tratamento capilar. Então, dei várias opções aí de ativos para vocês utilizarem no tratamento de rejuvenescimento, no tratamento de clareamento, no tratamento de cicatriz de acne, no tratamento de estrias. Pensem sempre qual é o objetivo e aí associem os ativos para isso. A gente vai fazer um intervalinho, então, de 15 minutinhos, retornamos às 20h15 pontualmente. Deixa eu só fechar a minha apresentação aqui. E aí a gente volta na sequência. Só um tempinho de tomar uma aguinha, tá bom, gente? Até mais. Voltamos, todos a postos, todos prontos. E aí vamos falar de ativos para tratamento capilar. E ok, Cristiane, tudo certo? Realmente o som estava fechado, agora a gente volta falando de um tema que eu sou realmente apaixonada, que é tratamento capilar. E um dos ativos que eu trago é a auxina tricógena. Esse ativo tem ação minoxidil-like, ele aumenta todos os processos metabólicos do folículo capilar, dentre eles oxigenação, nutrição e microcirculação. É muito interessante para uso durante e pós-microagulhamento. A gente sabe que eu já fiz formulações até com 4% de auxina para uso durante o microagulhamento e tive excelentes resultados. Então, o fabricante faz testes com uma concentração bem alta desse ativo, mas a gente pode utilizar um pouquinho menos durante o microagulhamento. E a gente observa em alguns pacientes que usam minoxidil por muito tempo, algumas reações de hipersensibilidade, muitas vezes de foliculite, e que tornam inviável o uso do minoxidil. E a auxina vai super bem nesses pacientes, inclusive alguns pacientes meus já fiz desmame de minoxidil e eles ficam somente com ativos que têm ação semelhante, mas sem os processos negativos do próprio minoxidil. O outro ativo que a gente pode utilizar durante e pós-procedimento é o Capilha Longa, um ativo que foi premiado na França em 2018, um ativo EcoCert, à base de cúrcuma, né? A cúrcuma está em alta aí para uso oral, para uso também agora que a gente consegue ver no capilar. Ele tem um estudo que fala e que comprovou em vivo o surgimento de 13.500 fios novos ao longo de 120 dias. Então, realmente, ele tem uma eficácia comprovada e testada em pacientes, né, em estudos clínicos, e isso é muito interessante. O Prohairin é um peptídeo que ele estimula fios novos. A gente via, eu sempre falo isso nos meus cursos, que a gente via antes muitas formulações prontas, a gente sabe que tem indústrias que produzem produtos para uso durante o microagulhamento, mas produtos que não estimulavam o surgimento de fios novos, que só estimulavam o crescimento. E a gente pensa, quando eu trato pacientes, por exemplo, com alopecia androgenética, que eu preciso muitas vezes estimular fios novos, naquele folículo que ainda não está ativo, mas que está, digamos assim, dormindo, adormecido. Então, o Prohairin é muito interessante nesse paciente, é interessante também naquele paciente que usa Mega Hair, que pelo efeito de tração as proteínas de ancoragem ficam reduzidas, e ele tem outro efeito muito benéfico, que é a redução de oleosidade no couro cabeludo. Então, pacientes que têm o couro cabeludo muito oleoso, o Prohairin entra muito, muito bem. E ele aumenta a quantidade de fios anágenos, que é aqueles fios na fase de crescimento, e reduz os fios telógenos. Então, pensem nesse ativo como um coringa em pacientes com alopecia androgenética, em pacientes que só querem fortalecimento capilar. A Ednilza fez um comentário, vamos ver aqui, que as soluções na literatura com soluções não estéreis podem manipular com segurança? Pode manipular com segurança, sim.
Solução capilar, o melhor veículo é a água, sem dúvida nenhuma. Aline, manipule em água. E para o home care, pode utilizar tricossol, por exemplo, tá? Porque a tricossol tu consegue solubilizar os ativos e ela não tem água. Eu não acho interessante utilizar solução hidroalcoólica para o pós no capilar. No dia seguinte ele já inicia a loção home care. Então eu não acho interessante ter álcool porque é um tecido que foi lesionado, que foi microperfurado. Então façam sem álcool. Ednilza, pode manipular sim com segurança, sem problema nenhum, tá? O Dr. Lance fala em soluções estéreis, ele opta sempre por isso, mas o que a gente vê na manipulação é um controle bem rigoroso do que é feito. Então, se esse ativo não ficar exposto ao calor, à umidade, vocês podem manipular com tranquilidade. Um ativo que deve ser utilizado em paciente com alopecia androgenética é o cooperpeptídeo. É um peptídeo com ação finasterida-like, que ele consegue inibir 5-alfa-redutase. Então, o paciente com alopecia androgenética precisa ter esse ativo na sua formulação. Bicapil é um ativo que tem estudo também em vivo, ele melhora a densidade folicular. Então, aquele paciente que observou miniaturização do fio, ou que o cabelo está muito fino, que está muito desvitalizado, o Bicapil entra muito bem nessas formulações. E aí esse estudo, olha que interessante, uma análise microscópica no tempo 0 e no tempo 180. Então, a gente vê realmente um folículo muito mais saudável e com um diâmetro muito maior. Ele aumenta a grossura do fio. E a gente tem alguns pacientes que vêm que só querem fortalecer os próprios fios ou aumentar a densidade folicular. Esse ativo é bem interessante. Fator VEGF, o VEGF é um fator que, quando a gente fala de tratamento capilar, ele é muito interessante, porque ele aumenta a vascularização, é uma citocina angiogênica e que consegue reverter a atrofia folicular induzida pela dihidrotestosterona, né? Quem tem alopecia androgenética sabe que há a conversão de testosterona em dihidrotestosterona pela 5-alfa-redutase. E a dihidro causa uma miniaturização desse folículo. O VEGF consegue reverter essa miniaturização. Acho muito interessante ele para o capilar. Obviamente que para tratamento de face, nem pensar, porque pode aumentar telangiectasias e vermelhidão facial. Concentração dos fatores de crescimento no microagulhamento é de 0,5%. No home care, eu utilizo entre 1,5% e 2%. Geralmente eu fico nessa concentração, não precisa mais do que isso, porque a gente faz um blend de ativos. Eu sempre misturo entre 4 ou 5 ativos, de acordo com a necessidade do meu paciente. E aí, eu trago para vocês os principais causadores de problemas, né? Quem é que causa problema durante o microagulhamento e num pós-imediato de microagulhamento? Primeiro deles, os conservantes, né? Os liberadores de formaldeído, os parabenos e a metilisotiozolinona. Então, esses conservantes são os que não devem ser utilizados nas formulações para microagulhamento. Ednilza, volume de 5 ml é para uma aplicação, tá? Então, o paciente manipula em 5 ml, o profissional vai utilizar aquela formulação para microagulhar. Eu utilizo o mesmo ativo para o paciente fazer um home care, só que com uma concentração maior, né? Então, se eu utilizei 0,5 de um fator de crescimento, no home care eu utilizo 1,5 ou 2, e é para uma aplicação apenas. Se o paciente for vir mais vezes, né, geralmente eu microagulho a cada 21 ou 28 dias, eu mando fazer 2 ou 3 monodoses para esse paciente, que aí eu tenho para as próximas sessões. A gente sabe que a validade não é muito longa da manipulação, então eu mando fazer em porções menores, né, para vários pacientes juntos. Outro causador de problema são as fragrâncias.
Então, perfume realmente, essência, não deve ser utilizada nem no pós-microagulhamento, no pós-imediato, no home care e nem durante. Corantes e agentes tonalizantes têm potencial carcinogênico, a gente sabe que pigmento tem metal pesado e tem estudos de câncer de bexiga, linfoma, leucemia, então cuidado com agentes tonalizantes e que tenham pigmentos. Outros causadores de problemas são os alfa-hidroxiácidos, porque aceleram, eles na verdade removem a primeira linha de defesa da pele e atrapalham a comunicação intercelular. E aí, quando eu falei para vocês lá no começo que eu preciso dessa comunicação intercelular entre o queratinócito e o fibroblasto, por exemplo, entre o queratinócito e as metaloproteinases inibindo ou ativando antimetaloproteinases, os alfa-hidroxiácidos atrapalham esse processo. Os beta-hidroxiácidos, como o salicílico, aceleram e potencializam o risco de hiperpigmentação pós-inflamatória. E ácidos como ATA, fenol e Gessner só devem ser aplicados em pele íntegra. Filtros com filtros solares, né? O ideal é que eles sejam aplicados no dia seguinte. Então, hoje, enquanto eu estou com os canais abertos e a gente tem por convenção, apesar dos artigos serem extremamente divergentes, porque tem artigo que fala em 10 minutos, em 2 horas, em 4 horas, em 24, o que a gente sabe? Que quanto maior a minha lesão, quanto mais calibrosa a minha agulha, mais esse canal vai demorar para fechar. E isso é até meio lógico. Então, a gente pensa que os canais vão ficar abertos em média por 4 horas, por convenção, mais ou menos. Então, nessas 4 horas pós-imediato, o meu paciente pode utilizar o que sobrou. Se sobrou um pouquinho de monodose, ele pode ficar utilizando. E aí, depois desse período, eu faço uma formulação para repor manto hidrolipídico, para hidratar, posso colocar fatores de crescimento e após 7 dias ele começa com os ativos clareadores, despigmentantes, rejuvenescedores. A Aline fez uma pergunta: pode-se usar ácido no preparo da pele por 15 dias antes e parar 72 horas antes para microagulhar? Pode sim, Aline. E a gente sabe que é muito bem-vindo isso. E outra dica, por exemplo, aquele paciente que tem a pele muito grossa, acho super interessante fazer isso, principalmente para aquele profissional que é esteticista, que a gente sabe que utiliza agulhas mais curtas. Apesar da gente saber que não precisa de grandes agulhas, acho interessante trabalhar essa dobradinha, é bem legal. E pós-procedimento, o que pode ser feito se o paciente tem a pele muito espessa, lá no 14º dia, talvez fazer um peeling enzimático. É bem interessante o pós-microagulhamento, fazer nos intervalos entre o microagulhamento, trazer o paciente a fazer um peeling enzimático sem problema nenhum. E aí, voltando aos filtros, a gente sabe que filtro solar não deve ser permeado, ele deve formar uma barreira para a pele. Então, no dia seguinte é o ideal. Eu digo assim, microagulhou hoje e amanhã vida normal. Pode passar filtro, pode passar maquiagem, mas hoje somente ativos específicos para isso. Quais são as minhas orientações, então, pós-procedimento? Aquilo que eu falei para vocês, o paciente só deve utilizar o home care indicado pelo profissional, suspender tudo que ele está utilizando. Eu deixo um sabonete para ele, um sabonete sem ácido nos primeiros 7 dias, e depois dos 7 dias ele pode utilizar sabonete com ácido, pode utilizar os ácidos que ele quiser fazer. A Cristiane pediu de peeling de ácido salicílico superficial. Uma coisa que é muito interessante entender no processo de microagulhamento é que eu gerei uma lesão. E se eu interromper a fase de cicatrização desse processo e gerar um processo inflamatório em cima, eu posso interromper alguns processos importantes. Vou explicar o que eu quis dizer com isso. Por exemplo,
Quando eu falo em cicatriz hipertrófica, onde eu tenho uma produção exacerbada de colágeno, eu quero, com o microagulhamento, interromper a formação, a fase de maturação desse colágeno e controlar essa produção. O que eu faço? Eu microagulho a cada 14 dias. Então, se eu tenho uma cicatriz hipertrófica que eu quero reduzir de tamanho, eu posso microagulhar? Posso, mas eu microagulho a cada 14 para interromper o processo de maturação do colágeno. Agora, se eu quero produzir colágeno naquela pele, seja para rejuvenescimento, cicatriz de acne, eu preciso respeitar no mínimo 21 ou 28 dias entre uma sessão e outra, porque senão eu interrompo a fase de maturação. A gente sabe que o colágeno se forma em feixes simples, que se enovelam em tríades e que depois se sobrepõem para formar a rede de colágeno que a gente conhece. Então, se eu fizer procedimentos e sobrepondo processos inflamatórios, eu posso interromper fases, principalmente a fase de maturação desse colágeno, e aí, em vez de estar auxiliando a pele do meu paciente, eu estou piorando a pele dele, na verdade, porque eu vou estar com colágeno imaturo ali e que não vai ter o efeito benéfico. Eu não faria peeling no intervalo, por exemplo, de 15 dias. Eu esperaria 21 dias, no mínimo, tá, Cristiane, para fazer esse peeling. Mas pode, sim, intercalar peeling e microagulhamento sem problema nenhum. Nos primeiros 7 dias pós-procedimento, a minha indicação é algo próximo ao Cicaplast. A gente não precisa necessariamente utilizar o Cicaplast. Gosto de utilizar bastante o Flucogel, né? Gosto de associar os ésteres de vitamina C num pós-imediato, tipo Nicol VCIP. Gosto de colocar TGF beta 3, se eu estou trabalhando hiperpigmentação, o TGP2 peptídeo, eu já coloco num pós-imediato. E deixo o meu paciente com protetor solar a partir do dia seguinte. Maquiagem também. Lembrar que exposição solar e nicotina interferem nos resultados e que o paciente não deve nunca se expor ao calor, mar, piscina, nos 7 dias após o procedimento. Então, não é contraindicado a fazer no verão, pode ser feito no verão, principalmente porque a gente não gera processo inflamatório. E outra questão bem importante, que eu acho muito legal salientar, é que o microagulhamento faz com que a epiderme do meu paciente ela se torne mais espessa. E aí muitos alunos me dizem, Ângela, mas tornar a epiderme mais espessa faz com que a pele do paciente fique mais grossa. Eu não estou falando de células mortas, não, de capa córnea, eu estou falando de queratinócitos ativos. E a gente sabe que quanto mais íntegra é a minha epiderme, melhor é a minha função barreira. Barreira não só para agentes nocivos, né, de poluição, de patógenos, mas também para radiação. Quanto mais espessa está a minha epiderme, mais protegido está o meu melanócito, que fica aqui na camada basal da epiderme. E aí a radiação tem mais camadas para ultrapassar, e com isso o meu melanócito fica menos exposto. Então, o microagulhamento pode sim ser feito em paciente com melasma, principalmente utilizando o sistema de infusão, e ele beneficia muito esses pacientes. Óbvio que, como a gente viu lá, há marcador de ablação se eu sangrar, então se em algum momento eu microagulhar esse paciente e ele tiver petequia, ele tiver uma vermelhidão excessiva que esteja mascarando essas petequias, eu posso estar liberando o fator de ablação e piorar a melasma. Então, quem vai microagulhar paciente de melasma tem que saber o que está fazendo, porque senão realmente pode piorar o quadro. E utilizar sempre agulhas curtas. E aí eu trago para vocês alguns casos clínicos. Esse é o resultado de uma sessão apenas do sistema de infusão. Eu utilizei TGF beta 3, ácido hialurônico, utilizei o exilresorcinol, tá? O Ento White, e utilizei vitamina C, tá? Não o ácido ascórbico, utilizei o éster de vitamina C. E a gente utilizou, fez uma sessão, eu deixei ela 7 dias com Cicaplast e uma formulação muito parecida com essa, e eu incluí na formulação home care ácido tranexâmico e gluco,
tá? Gluconolactona 10%, para diminuir o que já tinha sido depositado. E a gente realmente teve um resultado muito interessante para apenas uma sessão. Eu vi a paciente 40 dias depois, porque a gente ficou em quarentena, eu microagulhei ela uns dias antes de fechar tudo e consegui ver ela só depois, já com um resultado bem interessante para apenas uma sessão. Essa é uma paciente também que tem uma região hiperpigmentada na sobrancelha, abaixo da sobrancelha, e algumas melanoses solares, região perioral também bem escurecida, e a gente conseguiu dar uma uniformizada aí no tom da pele dela. Também utilizei o hexilresorcinol e a vitamina C nessa associação, nessa dobradinha. Essa é uma paciente também de melasma com vários casos, várias situações de efeito rebote. Então, ela fazia o tratamento, dava 60 dias, voltava e voltava muito pior. E a gente conseguiu, com o sistema de infusão, realmente dar uma acalmada nesse melasma com apenas uma sessão. Ela voltou 28 dias igual a segunda, tá? É um melasma, o que ela me relatou? Que antes ela não conseguia tapar o melasma com a base, né? Com o protetor com cor. E já na segunda foto aí, ela já conseguia tapar. E eu vejo ela bem seguido, e ela continua com o melasma aí bem tranquilo. Nós fizemos mais uma sessão e ela continua com home care. Essa é uma paciente da técnica de mesobotox, onde eu associo uma dose de toxina botulínica a ativo de Skin Buster, então a ativo que tem ácido hialurônico, vitaminas e minerais, e aí a gente consegue ver uma retração de poros, diminuição de rítides, a gente consegue realmente ver, inclusive, diminuição de vermelhidão no pescoço, né? Se vocês olharem o pescoço dela, antes estava bem vermelho e depois ficou bem branquinho. Deixa eu responder algumas perguntas aqui. O microagulhamento é aplicado somente em cima das manchas? Não, Ednilza, eu faço toda a face do paciente, tá? E ultrapasso o rebordo, então eu venho até aqui embaixo. Então eu sempre, e mesmo os ativos clareadores que eu estou utilizando no home care, o paciente utiliza em toda a face. Melasmas em lábios, região perioral, Lidiane, aí eu acho, na região de mucosa, eu não acho interessante agulha, porque a região de mucosa tem um processo cicatricial um pouquinho diferente do restante da pele. E se o paciente tem tendência a herpes, se o paciente já tem histórico de herpes, se tu microagulhar essa região, é certo que vai ativar herpes, com certeza. Eu gosto bastante de microagulhar com cartucho nano essa região aqui, com ativo clareador. Assim como região periorbicular de pálpebra móvel, paciente que tem aquele urso panda, eu prefiro, em vez do infusion, trabalhar com a caneta de microagulhamento e o cartucho nano. É bem interessante. A farmácia Lucas está pedindo a dose de toxina. Então, para preparar o mesobotox, a gente utiliza a toxina diluída de acordo com a orientação do fabricante, que é de 100 unidades para 2 ml. Diluiu a toxina como se tu fosse utilizar no músculo, tu aspira 20 unidades dessa toxina, coloca dentro do infusion e coloca o ativo de Skin Buster, homogeneiza os dois, e aí a proporção de ativo de Skin Buster é 3 ml. Então, 3 ml de Skin Buster para 20 unidades de toxina, homogeneiza dentro do infusion e aplica. O infusion pode ser aplicado na pálpebra superior? Pode, na pálpebra fixa. Estira e aplica com movimento de stamp, inclusive na inferior, pede para o paciente olhar para cima. Nessa região, se eu tenho que fazer essa região, Joamar, eu utilizo sempre infusion de 0,5. Quais os ativos do Skin Buster? Eu utilizo o Smart Buster da Smart, porque ele tem a viscosidade ideal, tem os ativos que eu quero, tem TGF beta 3 e tem o pH ideal, que é o pH fisiológico, que aí não tem risco de quebrar a toxina. Mas pode ser utilizado também o NCTF da Filorga, é uma opção, ou o Skin Buster da Biometil
já fiz com eles, só que aí o custo se torna bem elevado. Tu vai ter que cobrar em torno de 800 a R$ 1.000 ali no procedimento, tá? Esse é um resultado de mesobotox para diminuição de vermelhidão de rosácea. Então, é resultado de uma aplicação. Lembrando que, se eu estou trabalhando com toxina, eu preciso dar um intervalo de, no mínimo, 90 dias, de 90 a 120 dias. Então, se eu faço um mesobotox hoje, eu só posso fazer um mesobotox de novo, daí 120 dias. A duração, Emiliana, eu vou te falar que essa paciente eu fiz 2 sessões com intervalos anuais, tá? Uma vez por ano, e ela nunca mais ficou vermelha assim. A rosácea dela acalmou. Mas vocês observem que é uma rosácea eritematosa. Eu não tenho nenhuma pústula, nenhuma pápula, porque aí eu preciso associar o uso de antibiótico terapia e aí a gente encaminha para o dermato. Não cabe a nós da estética trabalhar com a doença, no caso, tá? Mas realmente ela evitava, por exemplo, tomar vinho em jantares, porque ela realmente ficava muito vermelha. Nesse caso, a gente fez mesobotox, com esse ativo que eu falei para vocês, o Smart Buster com 3 ml com 20 unidades de toxina. Aqui também um resultado de mesobotox para retração de poros e diminuição de oleosidade da pele. Se vocês observarem, ela tem melasma na testa. Aqui a minha formulação foi um pouquinho diferente. Em vez de eu só trabalhar com ácido hialurônico, eu coloquei um ativo clareador, eu coloquei o Exil Resorcinol junto para conseguir trabalhar as manchas, os poros e a oleosidade da pele dessa paciente. Ela voltou 28 dias igual à segunda foto. Confesso para vocês que essa é uma paciente bem desafiadora, é uma paciente que usa esteroide anabolizante, então realmente os resultados dela não duram tanto quanto a gente queria, por ela dar estímulos hormonais que não deveriam ser dados. Mas os poros realmente dela nunca mais voltaram a ficar assim. E aí o outro lado, né, para vocês verem, diminuiu inclusive a acne na região do pescoço, que nesse caso eu trabalhei também. Óbvio que na região onde eu tenho acne inflamada, eu não microagulho, eu desvio, tá? A gente passa ao redor, não passa naquele ponto, porque tem risco de infecção. E aí alguns resultados de tratamento capilar, tá? Essa paciente, a gente utilizou auxina tricógena, Prohairin, eu coloquei na formulação dela copperpeptídeo, é uma paciente que tem histórico familiar, a avó dela tem pouquíssimo cabelo, a mãe dela tem pouquíssimo cabelo, uma paciente com menos de 30 anos, e a gente conseguiu um resultado bem interessante. Vitória pediu se todos os ativos ditos são manipulados. Às vezes eu uso manipulado, tá, Vitória? E às vezes eu uso produto pronto. A Smart GR tem produtos específicos, que é a fabricante do Infusion, para microagulhamento. Então, é uma marca que eu confio, que eu sei a concentração dos ativos que tem dentro e que eu utilizo na minha prática clínica. E quem é farmacêutico sabe que a gente é muito chato com concentração de ativos, né? Não adianta dizer que tem um ativo, ele tem que estar numa concentração ideal. E aí, os únicos fabricantes que eu conheço que abrem concentrações são o pessoal da Smart, que eu tenho, são meus amigos. Eu sei onde são manipulados, onde são fabricados esses ativos. Eu realmente utilizo com segurança. Mesobotox, para mim, eu só faço com o Buster deles, porque realmente o resultado é bem interessante. Mas podem manipular também, pode olhar o ativo e manipular. Esse resultado que vocês estão vendo são de 3 sessões com intervalos mensais, então ela voltou para a 4ª sessão, igual à última imagem. Se vocês olharem lá no meu Instagram, no meu feed, tem uma foto dela hoje, ela fez uma montagem, né, com essa imagem e hoje como é que ela tá de costas. Realmente
é uma paciente que a gente recuperou todo o couro cabeludo dela e ela ficou utilizando também o tratamento oral. Eu gosto muito de manipular oral com Keranat e óleo de abóbora, 200 miligramas cada um. Acho essa dobradinha muito legal para quem tem alopecia androgenética. Gosto bastante também do sal palmeto. Aí a gente pode pensar em biotina, vitaminas do complexo B, eu acho bem interessante. A gente tem da Galeno Actrisave também, que é bem interessante também, tá? E óbvio, silício orgânico, silício para a vida, né, gente? Porque eu sempre digo, pode manipular na formulação para microagulhamento. Silício orgânico também é um ativo que não estava aí, mas a gente vai conversando e vai lembrando. A gente tem silício para uso tópico e sempre que eu trabalho rejuvenescimento, meus pacientes ficam em uso de silício orgânico oral, sem dúvida nenhuma. E aí fica a critério de vocês, se quiser utilizar o Easy Nutriment, se quiser utilizar Nutricolin. Gosto bastante dos biopeptídeos de colágeno, gosto bastante do Verisol, gosto bastante também do oral, o Luminescence In, aquela vitamina C coreana, acho bem interessante. E aí esse é um resultado também, um paciente jovem, mas que já estava com uma região frontal já bem, com volume bem reduzido. Esse resultado é de 6 sessões, a gente conseguiu recuperar bastante do couro cabeludo dele. E eu sempre digo assim, essa paciente aqui é uma paciente de fibromialgia, por exemplo, que tem um limiar de dor muito reduzido. É uma paciente que, eu não sei quem me perguntou da caneta antes, é uma paciente que não aguenta muito microagulhamento com a caneta porque ela sente dor. Então, o sistema de infusão é muito interessante para essa paciente, né, que tem um limiar de dor muito baixo. E no capilar, eu geralmente começo com um infusion de 1,5, 1 milímetro, e com o passar do tempo, a gente vai observando uma melhora da vascularização e o paciente começa ele diz, eu já estou sentindo um pouco mais, e aí na outra sessão eu já consigo reduzir o tamanho da agulha. E essa minha paciente, no final, a gente já estava microagulhando com infusion de 0,5, porque ela realmente já estava com a sensibilidade bem melhor. Isso é bem característico dos pacientes de capilar. Eu não utilizo nada de anestésico no capilar. Um parâmetro, se eu estou trabalhando com a caneta de microagulhamento, um parâmetro para saber se eu estou na profundidade correta é a sensibilidade, é a dor. Então, se o paciente estiver sentindo dor, eu reduzo o tamanho da agulha e eu microagulho de forma que meu paciente não sinta dor. Faço a asepsia do couro cabeludo também com clorexidina, pode fazer uma solução. Hoje a gente vê bastante já pronta, já comerciais, essas soluções higienizantes e que facilitam bastante a nossa vida. E no couro cabeludo, pedir para o paciente lavar o cabelo antes de ir, a não ser que a gente tenha uma pia para lavagem, para higienizar esse couro cabeludo antes. Mas eu geralmente peço para o paciente lavar o cabelo antes de ir, pode ir com ele seco sem problema nenhum, mas para reduzir um pouco da carga, né, de micro-organismos desse couro cabeludo. E nunca tive nenhuma intercorrência por processo infeccioso ou sempre funcionou muito bem dessa forma. E aí utilizo a clorexidina a 2%. Então, esse paciente realmente já esqueceu como é que ele era, e acho que esse é o grande segredo, o paciente realmente esquecer como é que ele era. Ele diz, eu nem acredito que eu era dessa forma, não me lembro mais disso. E aí eu finalizo, a gente tem ainda uns 10 minutinhos aí para perguntas, mas eu finalizo com uma mensagem que eu gosto muito da Michelle Obama, que diz que sucesso não é quanto dinheiro a gente ganha, mas a diferença que a gente faz na vida das pessoas. E realmente o nosso objetivo como profissionais da estética é fazer a diferença na vida dos nossos pacientes, e para vocês manipuladores realmente façam a diferença
na vida dos clientes de vocês, porque vocês têm muito conhecimento, muito mais, e às vezes sabem muito mais das novidades do que a gente que está aqui desse lado, e acho que essa parceria aí é muito bem-vinda e muito necessária, porque eu sempre digo que todo mundo cresce junto, né? A manipulação cresce quando o profissional da estética cresce também, e aí andando juntos a gente chega longe, né? Quer chegar longe, ande bem acompanhado com bons amigos. E aí eu deixo as minhas redes sociais, os meus contatos, o meu site é angelalodge.com.br, tanto o meu Instagram quanto o meu Face é farma.angelalodge e meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, eu fico super à disposição para atender vocês e tirar as dúvidas de vocês. Vamos abrir o chat sugestão de veículo para microagulhamento e os conservantes. Eu até tinha falado, pode fazer só com uma hidroximetilcelulose, tá? A Clarissa deu a sugestão do LexGuard, pode ser utilizado, né? Esses conservantes, desde que não sejam parabenos, liberadores de metil-isotiazolinona e nem os liberadores de formaldeído, nem metil-isotiazolinona pode utilizar, não tem problema nenhum. Uma carga menor de conservantes é o ideal para formular. Se eu já fiz isso em solução aquosa para uso em 24 horas. Aí manipula em solução aquosa e ele dura 24 horas depois de aberta a ampolinha. Também pode ser feito dessa forma. pH ideal para deixar a formulação, a gente sabe que o pH ali da pele é entre 5,5, 4,5 e 5,5 pode ficar nesse pH, né? Quanto mais interno ele baixa um pouquinho, então fica nesse pH bem tranquilo, sempre em 4,5, 5, 5,5, bem, pode ser o pH ideal. Tamanhos de agulha, Vitória. A Vitória está pedindo tamanho de agulha. O Infusion, ele tem 3 tamanhos pré-determinados, tá? Que é 0,5, 1 e 1,5. Então, no Infusion, se eu for trabalhar clareamento, manchas, eu trabalho com a menor agulha. Se eu trabalho, por exemplo, mesobotox, uma pele um pouco mais espessa, eu utilizo agulhas de 1 milímetro. Mas eu sempre falo isso, a gente não precisa de grandes agulhas para ter resultado. Eu mostrei um estudo, não sei se a Vitória estava na aula, de uma agulha de 0,2 milímetros para tratamento, para estímulo de colágeno. E a gente viu um resultado incrível com uma agulha de 0,2. Então, a gente pode, hoje a gente sabe que o menos é mais, porque se eu não tiver sangramento, eu estimulo um colágeno de melhor qualidade e inibo a produção de metaloproteinases, né? Que a gente não quer essas danadinhas circulantes. O Lucas falou do cupom de desconto para adquirir insumos e equipamentos. O cupom de desconto é super difícil, é Angela Lodge, tá? No site da Smart eles liberaram lá um descontão, então escolhe. Lá no final diz cupom de desconto Angela Lodge, vai ficar funcionando apenas para vocês, é exclusivo, então, para os alunos Consulfarma, eu só estou divulgando aqui para vocês. E fiquem super à vontade se tiverem alguma dúvida para me chamar. Mais alguma questão, mais algum questionamento? A Vitória, obrigada. Eu que agradeço, gente. Realmente é um prazer, mais uma vez, mais um ano estar aqui com a Consulfarma, né? Realmente é um evento diferenciado. Literatura com sugestões de fórmulas para microagulhamento. Essa eu vou ficar te devendo, Ednilza, porque realmente eu desconheço. Mas eu vou mostrar um livro aqui. Espera aí que eu vou pegar o livro que eu tenho. Ele está aqui do lado. Esqueci de pegar no intervalo. Vocês me dão só um minutinho que eu já pego o livro. É esse aqui, ó, gente. O Guia Conciso de Microagulhamento, do Dr. Lance Setterfield, tá? É o livro onde eu tirei todas as minhas referências quando a gente fala de ativos, de insumos.
Ednilson, ele fala aqui, tem um capítulo do que ele utiliza pós-procedimento, do que ele utiliza, do que não deve ser utilizado. Então, tem listas imensas e eu acho que é um guia é uma bíblia do microagulhamento, realmente, que eu acho bem interessante. Conseguem ver? A Carolina disse que não consegue ver. Mas é Dr. Lance Setterfield. A Smart GR traduziu ele e trouxe. Então, se vocês entrarem no livro, no site da Smart, vocês vão encontrar esse livro lá à venda também e pode utilizar o cupom de desconto. Tá bom? Gente, muito obrigada. Prazer. Agradecer ao Matheus pelo apoio aí. Brigadão. Gente, eu sou super pontual, vocês devem ter notado, né? Eu sempre deixo um tempinho aí para as perguntas, porque realmente eu não gosto de ultrapassar o tempo. Legal. Muito obrigado pela aula. Nós agradecemos aqui por todo esse conhecimento. Infelizmente chegou ao fim, né? Mas eu vou deixar no link também, eu vou pedir um favor a todos, eu vou deixar um link aqui no chat, é um link de uma pesquisa de satisfação. Se vocês puderem responder, por favor, vai ajudar a gente, é um novo formato de congresso, então vai ajudar a gente a entender vocês melhores, se está dando certo, se está sobre o conteúdo, sobre a plataforma, sobre todo como está sendo esse congresso esse ano, que a gente sabe que está tudo muito novo, né? Então é uma pesquisa que vai ajudar tanto a gente quanto, claro, vocês futuramente também. Muito obrigado também, queria agradecer a Ângela pela aula, foi muito bom esse tempinho, pelo que eu vi no chat, todo mundo gostou, né? Ai, então, se Deus quiser, eu agradeço sempre, gosto muito desse tema, realmente é um tema que eu sou apaixonada. Falar de ativo, quem é o farma que não gosta de falar de ativo, né? A gente ficaria a noite inteira aqui falando. Muito obrigada, Matheus. Muito obrigado, então. Eu já deixei o link e acho que já podemos encerrar por aqui. Obrigado, viu, Ângela? Obrigado a todo mundo que participou.